Presidente, como é que o senhor classifica a invasão e a depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes? Desde quando ocorreu, eu estava nos Estados Unidos, e nas minhas mídias sociais eu lamentei que nunca foi esse o comportamento das pessoas que são transladas, pessoas de direita. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Tanto é que, apesar da CPMI que nada apurou, nós temos a certeza que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Mas, infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então, a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável, não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, o pessoal bolsonarista, o pessoal de direita, o pessoal conservador, nunca foi de fazer isso aí. E as informações que a gente tinha, que na antivéspera do episódio, no próprio acampamento lá em Brasília, tinham menos de 300 pessoas presentes. Então foi um movimento final. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Convocado por mídias sociais, né, que não eram as nossas, agora estão aparecendo as mídias que trabalharam efetivamente para o então candidato naquele momento, e essas mídias que teriam convocado as pessoas, e elas foram a Brasília e fizeram um ato que nós repudiamos desde o primeiro dia. Agora, lamentamos também as punições altíssimas que as pessoas sofreram, até porque são culpadas, né, segundo lá o relator do Supremo Tribunal Federal, de uma tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito. Havia a ideia de se decretar uma GLO ou intervenção. E, obviamente, isso é uma decisão do âmbito do Poder Executivo, do Presidente da República, consultando seus ministros. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O que eu lembrei ao presidente Lula foi que, na época do ex-presidente Michel Temer, houve intervenção específica no Rio de Janeiro só na área da segurança. Talvez isso fosse uma possibilidade, porque a área afetada era a área da segurança. E no final acabou sendo exatamente a opção. E eu diria um grande acerto do presidente Lula em relação a isso, porque as investigações mostraram, e isso consta, várias testemunhas já disseram isso e vários réus disseram isso, as investigações demonstraram que nos quartéis, inclusive no quartel aqui de Brasília... Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nos quartéis houve palestras dizendo que eles deveriam invadir, ficar principalmente no Congresso Nacional, até que fosse convocada uma GLO, o Exército chegasse e se tentasse que o Exército aderisse a esse golpe. Eu, particularmente, entendia que não era adequado uma GLO. Não seria adequado uma GLO, porque você tem, de um lado, manifestantes que estavam há muito tempo no quartel, manifestantes que queriam golpe, manifestantes que estavam atentando contra a democracia e o funcionamento dos poderes, e queriam uma intervenção militar. Você não vai exatamente levar a esses manifestantes os militares. Bem, ainda extasiado, e é sobre isso que eu quero falar, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Essa entrevista bombástica
Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Com um roteiro mal escrito, né? Um roteiro mal escrito, mal pensado e certamente para ser interpretado também por um ator canastrão. Eu fui vice-presidente, segundo vice-presidente da CPMI do dia 8, que é de autoria da oposição, de André Fernandes. Nós propusemos, assinamos, eles tentaram tirar as assinaturas, desfazer de qualquer maneira, oferecendo cargos, dinheiros, muito dinheiro, muita emenda, e muita gente entrou nessa, mesmo sendo do PL, do partido de Jair Bolsonaro, que é o grande prejudicado, é onde eles querem chegar, mas tiveram deputados do PL retirando a assinatura. Veja vocês onde nós chegamos. E é preciso depurar essa gente. Bom, eu gostaria, se der, que você colocasse a setinha ainda, porque o assunto é muito interessante para que a gente continuasse falando e muito rapidamente. Bem, o ministro Alexandre de Moraes concede uma entrevista à Globo e fala sobre o suposto sequestro dele para enforcá-lo e jogá-lo numa estrada em Goiânia e acusa forças especiais das Forças Armadas de estarem tramando isso. Bem, essa informação não chegou na CPI. É tanto que nem foi citado pela senadora Elisiane Gama, que era a relatora ligada ao Dino, e tudo que ela fazia, toda a inquirição dela, vinha tudo preparado. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Não é? E algumas coisas ensaiadas, como o depoimento do G. Dias. Ensaiados, eles ensaiaram aquilo. Folha 1, folha 2, cor amarela, cor vermelha, cor verde, né? Ela já perguntava, G. Dias já respondia. Estava treinado. Treinaram os primeiros 45 minutos, mas não treinaram os 90 minutos. E ele ficou perdido. Mas é só ver o depoimento do G. Dias na linha do tempo em que ele depõe na Polícia Federal. E ele disse a hora que chegou no Palácio Planalto, quanto tempo ficou no Palácio Planalto, e ele é muito passivo, muito querido com as pessoas que entram ali, com muito cuidado, trata com carinho, e pessoas que não foram vistas na Papuda. Eu visitei a Papuda, eu visitei a Colmeia, aquelas mulheres não estavam lá, aqueles homens não estavam lá, eles estavam posando para fazer um documentário, na verdade pessoas infiltradas. E ele diz que ficou ali aquele tempo e foi chamado ao Ministério da Justiça. E quando chegou lá foi comunicado de que o Capelli seria o interventor no lugar do Ibanez. E agora o Lula acusa o Ibanez de estar de conluio com o Bolsonaro e com a polícia militar para tirar o corpo enquanto ele viaja para o interior de São Paulo. Um novo ministro da Suprema Corte. E feliz porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino, não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Flávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achava que ele ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim, meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. E, graças a Deus, a Yara teve a compreensão
de falar para o Lewandowski, eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. E ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado, eu quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. Eu digo para a pessoa, monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure, que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém, eu tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que eu só vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. Dia 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1º, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Lewandowski como ministro da Justiça. Aí ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. E o Flávio Dino também já vai montar a sua equipe para trabalhar como ministro da Suprema Corte. E nós vamos fazer um ato. Lá vai ser 2 atos importantes. É um ato do nosso companheiro Lewandowski entrando e um ato do nosso companheiro Flávio Dino saindo. Tá? Eu quero dizer para vocês que é um momento muito extraordinário. Eu, às vezes, tinha dúvida se o companheiro Lewandowski, sabe, não ia preferir, sabe, dar um tempo à vida particular dele. Eu conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, no governo do companheiro Aron Galante, que era um prefeito médico que ajudou a gente a fazer o primeiro congresso da CUT em 1983. E tive a honra de ser o presidente da República, que indiquei o nome dele para o Senado. Ele foi aprovado de forma extraordinária, com muitos elogios por muita gente do Senado, de direita, de esquerda, de centro. O mesmo aconteceu com Flávio Dino. Então, eu penso que o Brasil ganha, sabe, 2 coisas importantes. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes e senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Não é segredo para ninguém que eu tinha um amigo que já morreu aqui em Brasília, chamado Sigmaringa Seixas, um dos grandes amigos que eu construí na vida, que era um companheiro que eu conheci, sabe, no PSDB, mas durante todo o processo constituinte, ele só votava junto com a bancada do PT. Quando foi um dia, nós convencemos o Sigmaringa a vir para o PT. E o Sigmaringa, eu convidei ele 2 vezes para ser ministro da Suprema Corte. É a única pessoa na face do planeta Terra que recusou. Recusou 2 vezes.
Ele dizia da forma mais singela possível: presidente, eu não estou preparado para ser ministro da Suprema Corte, por favor, me deixa aqui onde eu estou. E não foi. Enquanto você está cheio de gente, sabe, no mundo dos advogados, brigando para ter um cargo desse, é um cargo importante. Então, eu estou feliz porque eu tive muita sorte na minha passagem pelos governos. O meu primeiro ministro da Justiça foi o companheiro Márcio Tomás Bastos, que era uma figura, sabe, da maior respeitabilidade moral. Depois eu tive o companheiro Tarso Genro, que trazia na bagagem a experiência política dele do estado do Rio Grande do Sul. E agora o companheiro Flávio Dino, que aceitou quando eu convidei, não assumiu o Senado e vir para o governo. E prestou um trabalho extraordinário. E agora o Lewandowski. Então, eu quero dizer para vocês que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas duas escalações. Uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Então, eu quero dizer para vocês que esse aviso é muito gratificante e ele coroa o meu primeiro ano de mandato. Eu estou muito feliz com o que aconteceu no primeiro ano de mandato aqui. Eu estou muito feliz porque, em janeiro, eu fui a Hiroshima e, por acaso, em Hiroshima, eu encontrei com a diretora-geral do FMI. E ela me disse que o Brasil ia estar numa situação difícil, porque o ano seria difícil e porque o Brasil não iria crescer mais que 0,8%. Eu disse a ela: olha, com todo o respeito que eu tenho à senhora não conhece o Brasil, a senhora não me conhece, e o Brasil vai crescer mais do que a senhora está prevendo. E cresceu. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui da imprensa, quando a gente faz uma análise política e econômica e a gente analisa a pesquisa e a gente analisa que tem uma coisa que está difícil de acontecer, não é para a gente ficar transformando aquela pesquisa na verdade absoluta. A pesquisa existe para que a gente tenha condições de fazer mudança de rumo e fazer as coisas acontecer. Eu não sou um presidente da República que faça um diagnóstico e fico feliz com o diagnóstico. Eu fico feliz quando eu consigo fazer com que o diagnóstico seja colocado em práticas políticas capazes de mudar e melhorar a situação que foi diagnosticada. E eu estou convencido, mas muito convencido, quero dizer para vocês agora, eu vou marcar, Pimenta acho que tirou um dia de descanso agora, 4 dias, quando o Pimenta voltar eu vou marcar um outro café da manhã com a empresa que eu queria fazer no final do ano, não deu, para discutir temas gerais. E quero dizer para vocês que eu também agora vou diminuir o lançamento de programas, como nós fazemos aqui no Palácio, e vamos fazer o programa conversando com a imprensa. Vamos juntar a imprensa especializada na educação, a imprensa especializada em economia, a imprensa especializada em saúde, a imprensa especializada em transporte, em qualquer assunto, e vamos fazer a apresentação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todas as atividades, em todas as áreas do governo tem investido em 2003 o dobro de dinheiro, muitas vezes, do que foi investido nos 4 anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou totalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Ou seja, quando você planta um pé de soja, você joga uma semente, por mais pressa que você tenha, por mais necessidade que você tenha, você vai ter que esperar no mínimo 4 meses para fazer a colheita. Então, nós esse ano vamos colher o que nós plantamos em 2003.
e vamos plantar novas coisas para 2024, que vamos colher em 2025. Em 2025, vamos plantar novas coisas para que a gente possa colher em 2026, em 2026. Eu espero que o povo brasileiro esteja vivendo num país infinitamente melhor, do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. É isso que eu assumo o compromisso com vocês. Eu fui eleito para cuidar desse país e vou cuidar desse país. Por isso, obrigado, gente. Obrigado. Lamento que não tem pergunta, porque ele é o ministro, não vai falar agora. Ele não tomou posse, também não pode falar. E eu não vou dar palpite. Tá bem? Obrigado, gente, pela paciência e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. E por acaso em Hiroshima eu encontrei com a diretora-geral do FMI. E ela me disse que o Brasil ia estar numa situação difícil, porque o ano seria difícil e porque o Brasil não iria crescer mais que 0,8%. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Eu disse a ela, olha, com todo o respeito que eu tenho à a senhora não conhece o Brasil, a senhora não me conhece, e o Brasil vai crescer mais do que a senhora está prevendo. E cresceu. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui da imprensa, quando a gente faz uma análise política e econômica, e a gente analisa a pesquisa, e a gente analisa que tem uma coisa que está difícil de acontecer, não é para a gente ficar transformando aquela pesquisa na verdade absoluta. A pesquisa existe para que a gente tenha condições de fazer mudança de rumo e fazer as coisas acontecer. Eu não sou um presidente da República que faça um diagnóstico e fico feliz com o diagnóstico. Eu fico feliz quando eu consigo fazer com que o diagnóstico seja colocado em práticas políticas capazes de mudar e melhorar a situação que foi diagnosticada. E eu estou convencido, mas muito convencido, quero dizer para vocês agora, eu vou marcar, Pimenta acho que tirou um dia de descanso agora, 4 dias, quando o Pimenta voltar eu vou marcar um outro café da manhã com a imprensa que eu queria fazer no final do ano, não deu, para discutir temas gerais. E quero dizer para vocês que eu também agora vou diminuir o lançamento de programas, como nós fazemos aqui no Palácio, e vamos fazer o programa conversando com a imprensa. Vamos juntar a imprensa especializada na educação, a imprensa especializada em economia, a imprensa especializada em saúde, a imprensa especializada em transporte, em qualquer assunto, e vamos fazer a apresentação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todas as atividades, em todas as áreas do governo tem investido em 2003 o dobro de dinheiro, muitas vezes, do que foi investido nos 4 anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou totalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Ou seja, quando você planta um pé de soja, você joga uma semente, por mais pressa que você tenha, por mais necessidade que você tenha, você vai ter que esperar no mínimo 4 meses para fazer a colheita. Então, nós esse ano vamos colher o que nós plantamos em 2003 e vamos plantar novas coisas para
2024, que vamos colher em 2025. Em 2025, vamos plantar novas coisas para que a gente possa colher em 2026. Em 2026, eu espero que o povo brasileiro esteja vivendo num país infinitamente melhor, do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. É isso que eu assumo o compromisso com vocês. Eu fui eleito para cuidar desse país e vou cuidar desse país. Por isso, obrigado, gente. Obrigado. Lamento que não tem pergunta, porque ele é o ministro, não vai falar agora. Ele não tomou posse, também não pode falar. E eu não vou dar palpite. Tá bem? Obrigado, gente, pela paciência e até o próximo encontro. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.